Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira e hoje tem o retorno da dupla Grenal ao Campeonato Brasileiro. Completando a 35ª rodada, Grêmio vai jogar contra o São Paulo lá no Morumbi. E o Internacional vai receber a Ponte Preta aqui no estádio Beira-Rio. Um jogo para daqui a pouco, Diogo Botti. Pois é, Márcio. Os dois, na verdade, são para daqui a pouco, né? Um pouco daqui a pouco, mais adiante. O Inter é marcado para as 21 horas, o Grêmio entra... Esse sim, daqui a pouco, às 19h30, lá no Morumbi. O certo é que a dupla Grenal aí vive momentos diferentes nesse Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio focado principalmente na questão da Copa do Brasil, onde a gente não deu tempo nem de falar do efeito da suspensão do STJD, agora já tem o efeito suspensivo, que recoloca aí a decisão da Copa do Brasil na Arena do Grêmio. Né, Qual é o teu pensamento sobre isso, a tua opinião, para ser mais claro? Isso é um circo, né? Mas pelo amor de Deus, alguém precisava dar ibope para o STJD, porque como é que tu toma uma decisão e 24 horas depois tá bom, então não vou mais fazer. Talvez alguém não esteja bem informado sobre o que o Diogo está falando, é que é o seguinte, lembra que naquele jogo da Copa do Brasil que o Grêmio classificou e a filha do Renato Portaluppi entrou em campo e foi registrar na súmula como se fosse uma invasão? Pois é, o STJD tirou o mando de campo do Grêmio na decisão da Copa do Brasil deste ano, e o jogo teria que ser provavelmente lá no Alfredo Jaconi. Na verdade, o STJD tirou um mando de campo do Grêmio, que daria na final da decisão, no próximo jogo da decisão, né? E hoje daí, relatando o que o Márcio estava dizendo, o STJD, os advogados do Grêmio recorreram e o efeito suspensivo foi dado ao time tricolor. Então a decisão da Copa do Brasil está mantida na Arena, até porque esse julgamento deve ocorrer somente depois que ocorram os dois jogos aí no dia 23 e no dia 30, lá em Porto Alegre, o jogo derradeiro da competição. Muito bem. Enquanto isso, o Grêmio pensa no São Paulo de hoje, porque o Grêmio quer buscar, lógico, e quer buscar pelo Campeonato Brasileiro, não tem que esperar a Copa do Brasil, essa vaguinha entre os 6 para a Libertadores. O Grêmio hoje tem 49 pontos, é o 9º colocado, e com 52, o Atlético Paranaense é o primeiro que entra. Já jogou a 35ª rodada. Sim, sim. O Grêmio tem a chance aí, a gente não sabe, de repente tá na mão ver os critérios, talvez o número de vitórias possa ser predominante, o Grêmio possa atingir essa 6ª colocação em caso de vitória ou não. O certo é que o jogo, até porque o São Paulo já atingiu não adianta, ele perde nas vitórias. Perde nas vitórias, né? Então o Grêmio ficaria mesmo com a vitória, ficaria na 7ª colocação, mas já estaria aí a 3 pontos até do 5º colocado em caso de vitória, que é o próprio Botafogo, né? 55. Então se aproximaria bem. Já jogou e perdeu. Já jogou e perdeu em casa para o Chapecoense por 2-0. Né? O certo então é que o Grêmio tem esse jogo aí, mas pensando na Copa do Brasil, o São Paulo tem a questão de já ter talvez matematicamente até fugido do rebaixamento, que era um temor aí até do Cruzeiro também, que venceu ontem por 1-0 o Sport. Então um dos grandes aí, vamos dizer, conseguindo respirar no Campeonato Brasileiro. Deve ser um jogo de compadres lá no Morumbi, não dá pra esperar nada diferente, né? O São Paulo, quem sabe, vai brigar ainda para ficar entre os 12 ali, para talvez conquistar uma vaga na Sul-Americana. O Grêmio pensa no G6. O certo é que não tem muita ambição nessa partida no Morumbi aí. Lembrando que o Grêmio deve ir com o time titular, né? Até porque em função da Copa do Brasil é somente na outra semana, o primeiro jogo da final. Tem o Edilson em campo, que conseguiu efeito suspensivo, assim como a Arena e o Edilson estão no efeito suspensivo, né? O Edilson, depois daquele enrosco lá no Grenal, acabou suspenso por 5 jogos, mas também o Grêmio acabou conseguindo efeito suspensivo. E o lateral direito vai estar em campo nessa noite para ajudar o time do Renato, para quem sabe conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Além do time que está melhor e está disputando aí uma final que tanto tempo não disputava, o Grêmio, parece que o setor jurídico do Grêmio está bem melhor, né, Diogo? Há pouco tempo perdia tudo, né? A menininha aquela que chamou o goleiro de... O Grêmio foi eliminado de uma competição, né? Em função disso aí. Lembra o certo é que o STJD tem umas coisas assim até... A gente acompanha nas redes sociais, existe muita comparação, né? Por exemplo, naquele jogo entre Corinthians e Flamengo, onde deu um quebra-pau lá, a gente se matando tudo no estádio, não deu nada, né? Aí a filha do treinador entra em campo, o time é suspenso, mando de campo, aquela coisa toda. O certo é que existe, na verdade não existe um critério, parece, do STJD, né? Existe uma lei que às vezes ele é seguida, às vezes ele é deixado de lado, né? Alguns times são, de repente, impostos sempre mais à prova que outros. O certo é que existe muita coisa errada, né? No Supremo Tribunal de Desportivo, lá hoje no Rio de Janeiro. Certo? Acontece muita coisa que é de se questionar. Até a forma como isso é carregado dentro dos corredores lá, de punições, porque
pensa, tudo bem, a filha do treinador entrou no campo, né? Aí tu perde o mando de campo. O Grêmio esperava uma multa, que ela varia de R$100 a 100 mil, podia vir qualquer coisa ali. O Grêmio estava preparado para essa multa, mas não para perder o mando de campo, né? Às vezes a gente vê brigas de torcidas generalizadas dentro de estádios aí, que não acontece nada, ao meu ver é muito mais grave, né, do que a filha do treinador entrar no campo depois da partida. Não, e né? ainda sem preconceito, mas ainda se tu estivesse no Iraque, que entrava no Talibã lá, no Afeganistão, pode entrar no Talibã, uma filha, né, vestida, mas não, gente, a menina entrou lá só para fazer uma selfie com o pai, deu um abraço no cara que conseguiu o que o Grêmio não consegue há muito tempo. Não, e aí o detalhe, né, invasão, né? Invasão de quem, gente? Sem terra ocupação. Aí coitada, ela foi invasão. Bom, não falo mais nada, pelo amor de Deus. Bom, a 35ª rodada começou no dia do feriado, na terça-feira, que teve um empate entre o Fluminense e o Atlético Paranaense, empataram em 1-1, jogo aí que facilitou um pouco a vida do Grêmio. O Botafogo ontem perdeu em casa, como o Diogo já falou, para a Chapecoense por 2-0, passando a vergonha no Luso Brasileiro. Eu tô tomando um laço nessa rodada, mas não foi só no joguinho lá, que pelo amor de Deus. O nosso pergunta qual postou... é o goleiro que eu botei, o do Botafogo. Ah, também. Nosso amigo da redação também botou no Botafogo, da diagramação. Deus, rapaz. Chorou no primeiro gol. Não adianta, né? Perdeu. E o Coritiba venceu o Santa Cruz por 1-0. Curitiba se afastando da possibilidade. Curitiba praticamente sai fora da briga dos rebaixados, assim como o Cruzeiro, que bateu o Sport por 1-0. E teoricamente seria uma boa notícia para o Inter, que ainda pega o Cruzeiro dentro do Beira-Rio. Né? O Cruzeiro, quem sabe, vai vir naquele negócio de não ter muita ambição no campeonato e pode ser um jogo teoricamente mais fácil do Inter conquistar a vitória. Mas assim como a Ponte Preta hoje já está falando que não tem nada dessa facilidade, a Ponte Preta vai entrar para ganhar o jogo. Mas outra coisa, o Vitória também tem o Curitiba nessa mesma situação, que pode ser complicado. Então, o Inter vai precisar muito mais dele, mas sempre daquele olhinho no Vitória lá, parece que ficou nessa briga mesmo, Inter e Vitória contra o rebaixamento. O Curitiba ganhando, o Cruzeiro ganhando, né? O Sport acabou perdendo, é o que fica aí, né? Mas está a 5 pontos do Inter ainda, né? Imagina, duas partidas. São duas rodadas, faltando 4. 4 com a de hoje, né? Só aí. Porque o Sport já fez a dele. Mas completando, o Figueirense empatou com o Corinthians em 1-1. O jogo foi lá no Orlando Scarpelli. O Figueirense sempre é chato pra caramba. E o América Mineiro perdeu para o Flamengo em casa por 1-0. Em casa não, jogou no Mineirão, né? Mas perdeu, então América Mineiro e Santa Cruz já estão fora da Série A 2017. Matematicamente, né? Isso aí. E completando o jogo que o Diogo já falou, Cruzeiro 1, Sport 0, foi lá na Ilha do Retiro. Hoje tem às 7h30 São Paulo e Grêmio no Morumbi, às 7h30 também Santos e Vitória na Vila Belmiro, e aí o Internacional mais santista do que nunca. E às 9 da noite Atlético Mineiro e Palmeiras e Internacional, lá no Independência, e Internacional e Ponte Preta no Beira-Rio. Não, podia dizer até, Diogo Botti, que o fato de ser a Ponte Preta e tal, ser no Beira-Rio, que deve ter lotado, mas não quero dizer mais nada. O Santa Cruz também foi. Não quero dizer mais nada. O Santa Cruz também, na mesma situação, o Inter foi lá e não consegue empatar com o Santa Cruz em casa, né? O certo é que o Inter precisa rever aí, vai ter uma formação diferente nessa noite, né? Tem algumas mudanças pontuais, somente na questão que envolve o meio de campo ali. Com a lesão do Ceará, o William está retornando à lateral. Né, o Jefferson segue jogando como titular na lateral esquerda, né, isso abriu uma brecha aí onde deve ser colocado Valdívia, Eduardo Sacha e Anderson, né, o Vitinho recuperado de lesão volta a ser o titular no ataque, né. Quem está perdendo espaço é o Alex, né, foi capitão nas últimas partidas, talvez o grande jogador que movimentou o vestiário colorado, né, para tentar tirar o Inter dessa situação, acaba perdendo espaço para quem sabe um pouco mais de velocidade no setor ao lado do Valdívia e do Sacha. E o Anderson, que vem fazendo belas partidas nos últimos tempos aí, está confirmado, é um jogador que voltou a jogar, talvez esteja jogando 30%, 40% do que era esperado dele quando foi contratado. O certo é que o Anderson dando uma resposta mais positiva, vamos dizer assim, do que o Alex no momento. Então o Alex acaba virando opção no banco de reservas e o Anderson segue como titular. E você que é colorado poderá dormir fora da zona de rebaixamento se o Internacional vencer hoje e o Vitória perder. Isso não é nada impossível, o Vitória vai jogar contra o Santos, que ainda acha que pode chegar lá, e o Internacional vai jogar contra a Ponte Preta aqui. Mas o fim de semana, meu amigo, tem Vitória e Figueirense em Vitória, lá no Barradão, e tem
Corinthians e Internacional. Em Corinthians. Em Corinthians. Aí a cobra fogo. Essa é a questão que nós estávamos comentando esses dias. O Inter podia trocar pontos até o final do campeonato com o Vitória, fazendo a lógica, né? A lógica hoje é o Inter ganhar da Ponte, o Vitória perder, né, para o Santos. Aí depois a lógica é o Vitória ganhar do Figueirense em casa e o Inter, quem sabe, perder do Corinthians. Nada extraordinário isso aí que nós estamos falando. Só que o problema é que o Inter está atrás do Vitória. Então o Inter precisa, além de ter essa troca de pontos, o Inter precisa somar 2 pontos a mais que o Vitória. E aí tem a 37ª rodada, pensa que dá para empatar. Internacional e Cruzeiro, fora. Curitiba e Vitória. Exatamente. Curitiba vivendo um momento como se fosse o do Cruzeiro, com o Inter pegando. Né? E aí a última rodada, Diogo Botti, Palmeiras já comemorando o título. Lá no Barradão. E o Internacional pegando o Fluminense no Maracanã. Não tem dado sorte pro Fluminense, mas né, vai que... O Fluminense, o Inter caindo no Maracanã, hein, tia? Pelo amor de Deus. E o Fluminense querendo garantir vaga na Libertadores. Resta torcer, né? Quem sabe até lá já conseguiu a vaga, né? É possível, é possível. Não é impossível. Quem sabe torcer pro Inter fazer o seu papel, que acima de tudo precisa fazer a sua parte. Não adianta torcer pros outros se não conseguir vencer dentro de casa. É mais um jogo aí que deve ter uma lotação bastante expressiva de pessoas no Beira-Rio hoje à noite. Né? O clube espera cerca de 35 mil sócios e não sócios aí para estar acompanhando o time, e o Inter precisa fazer a sua parte. E por outro lado, o Grêmio lá no Morumbi, quem sabe arrancar uma vitória para, se não vier por acaso o título da Copa do Brasil e a vaga na Libertadores, que pelo menos ela esteja garantida no Campeonato Brasileiro. É isso aí, lembrando que se o Grêmio vencer, vai a 52 pontos, empata com o Atlético Paranaense, só que fica perdendo no número de vitórias. E se o Internacional vencer, o Inter tem que aguardar ainda o jogo do Vitória, mas... Tu imagina, o Vitória joga às 7h30. Né? Tu imagina a perna do Valdívia quando ele vai entrar no campo, no Inter às 9. Tomara que não tenha que chutar nenhum Tomara pênalti. que esteja 6-1 já pro Santos a hora que o Inter entrar em campo. Só. Tá bom. Bom, nós voltamos na sexta-feira, porque sexta-feira já tem todos esses resultados, a gente já sabe o que esperar da próxima rodada, que vai começar, aliás, que vai acontecer neste fim de semana. Nós voltamos depois do Redação. É a semana que vem, né? Semana de final de Copa do Brasil. Eita, primeira, né? Aí joguinho de ida e tal, lá em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Grêmio. Jogo marcado para a Independência, está confirmado. Está no Independência. Isso aí. Beleza, então. Nós voltamos amanhã, sexta-feira. Até mais. Um abraço.